TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Gêmeas. Duas gêmeas são separadas ao nascer, ao serem vendidas pela mãe. Quando o pai das crianças descobre, é assassinado ao tentar evitar o negócio. A partir daqui, o enredo está cheio de situações aparentemente fortuitas que vão moldando a vida da mãe e das filhas até que se dá o inevitável reencontro. A história mostra-nos como a espiritualidade pode interferir na vida terrestre e ensina-nos que os acasos e as coincidências não são senão a aplicação das leis universais e perfeitas que Deus criou para nos ajudar a todos na trajetória da evolução. Queridas irmãs, queridos irmãos, é uma grande alegria retornar a esta casa, podendo abraçar o nosso irmão Orlando, a nossa irmã Rosária e todos os companheiros que pertencem à diretoria, os frequentadores que sempre nos recebem com muita harmonia, com muita alegria, parabenizando o nosso irmão Costeira, que deixou todas as suas atividades em Viseu para acompanhar-nos em algumas palestras, a nossa irmã Zélia também, que nos acompanha, nesta tarde imemorável para o nosso coração. Mas antes de eu dirigir a palavra aos irmãos, peço licença aos encarnados para fazer uma saudação especial aos nossos irmãos desencarnados, ao nosso irmão Batuíra, com toda a sua equipe, que possa continuar nos abraçando e nos envolvendo. Mas o meu abraço em especial é a esse grupo de mulheres que aqui estão, irmãs desencarnadas, que foram trazidas a esta casa na tarde de hoje, muitas delas com grande mágoa no coração, com grandes tristezas e com grandes alegrias algumas, para serem auxiliadas nesse momento na qual todos nós tanto nos lembramos amanhã do Dia das Mães. O nosso abraço carinhoso a toda esta equipe espiritual de mães que aqui se encontram, unindo-se aos nossos corações nesse momento de tanta alegria. Relembramos com ternura a nossa querida Uberaba, quando tínhamos nessas datas que antecedia o Dia das Mães, o nosso querido Chico, sempre reconfortando aquelas mães encarnadas e, por vez, aquelas mães desencarnadas, ansiosas de trazer uma mensagem do além-túmulo. Então, o nosso beijo carinhoso aos espíritos que aqui estão, aos espíritos que fazem parte dessa assembleia da tarde de hoje, para podermos falar de um tema tão importante para os nossos corações. Perdoar é inteligente. Você é capaz de perdoar? Logicamente, não é uma temática nova. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual a caridade, qual o sentido da caridade, como entendia Jesus. E a resposta é de uma sublimidade muito grande.
quando ele nos tece 3 momentos importantes: indulgência para com todos, benevolência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Esse é o sentido verdadeiro pela qual nosso Senhor Jesus Cristo entende o sentido maior da caridade. Mas vamos relembrar que o tema do perdão foi colocado no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão do que tange a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão a misericórdia na terra. Relembremos de nossas almas aflitas a importância de compreender um dos momentos mais singelos que Jesus deleitou para todos nós. Relembremos que Jesus, naquele dia imemorável, ao subir a uma barca, ensina-nos o capítulo das bem-aventuranças, dos quais temos nós Mahatma Gandhi, que não foi cristão, era muçulmano. Mahatma Gandhi, numa entrevista, nos diz: se o homem perder e queimar toda a obra literária e não ficar nenhum livro sobre a terra, mas se apenas um único papel, nesse papel nós tivermos o capítulo das bem-aventuranças, o homem nada perdeu. Emmanuel, na singeleza do seu coração, certa feita, num dos ensinamentos a Chico Xavier, nos disse que o capítulo das bem-aventuranças é o hino de louvor que nos leva a Deus. Amanhã, dia 1º de maio, comemoramos no Brasil o aniversário do excelente amigo, aquele que trouxe a preparação no Triângulo Mineiro. Vamos falar de Eurípides Barçanufo, que num determinado momento de sua vida, Eurípides se encontrava na condição de um jovem muito inteligente, um jovem que despertou-se para a Igreja Católica. Tinha uma inteligência tão grande que os padres autorizaram Eurípides, ainda jovem, a ler a Bíblia Sagrada. Nós sabemos que naquela época, o mundo profano, o homem não tinha acesso à leitura dos evangelhos. Lembro-me que quando criança, eu era, na condição de católico, ouvia o padre falar em latim, aonde não compreendíamos nada, mas Eurípides se destacou. Num determinado momento, ansiava Eurípides Barçanufo a viver no Rio de Janeiro. Queria ele cursar o curso de medicina. Era a sua paixão ajudar o próximo. Quando Eurípides passa por aquilo que nós conhecemos no movimento espírita, o processo possessivo, uma obsessão daquelas mais graves, não por um espírito comum que o obsediava. Era Tomás Torquemada,
o maior inquisidor que a Europa já conheceu. Nos anais da sua história, diz que ele mandou mais de 10.500 pessoas para a fogueira. E ele, então, trazendo no coração um desafeto para com Eurípides Barçanufo, o encontra na terra sacramentana e começa-se as perseguições implacáveis. Ele passa pelo processo obsessivo quando então um parente chamado Senhor Mariano, dentro das condições simples e singela, trabalhava numa fazenda chamava As Terras de Cismaria. Era um português chamado Senhor Roque, o dono da propriedade. Senhor Mariano era um senhor que era genro de Senhor Roque, porque era casado com uma filha, é verdade, adotiva, mas na qual Senhor Roque considerava como filha consanguínea. Eurípides era parente de Senhor Mariano. Quando Senhor Mariano ficou sabendo que Eurípides passava por um processo mental, diante da espiritualidade do envolvimento, convida para ser levado em Cismaria. É muito perto de Sacramento. A noite chegou. Num quarto pequeno, eles iam reunir-se, aqueles médiuns. É importante dizer que aqueles homens se reuniam porque a fazenda estava totalmente diante dos efeitos do fenômeno de materialização. As pedras vinham nas janelas, no telhado, as panelas caíam, correntes andavam se arrastando à noite pelas casas. Era algo terrível, assustador. Começou-se o trabalho espírita e tudo cessou, porque os espíritos começaram a se comunicar na casa espírita pelos médiuns. Naquela noite, Eurípides estava sentado na primeira fileira do centro, a uma pequena mesa com os médiuns. Eurípides percebeu que havia um primo chamado Aristides, conhecido como Tide. Era um homem simples, camponês, nunca havia escrito uma palavra. Era um homem do campo, era um homem que mexia com lavoura, plantações. E Tide então estava sentado quando Eurípides, usando do conhecimento que ele tinha, ele pensou: Senhor Jesus, se é que os espíritos existem, eu gostaria de ouvir uma mensagem, a mensagem do capítulo das bem-aventuranças, porque tio Eurípides dizia que de todo o evangelho que ele leu, o capítulo das bem-aventuranças é o que mais tocou-lhe a porta do coração. E ele pensando, ele diz: mas eu não gostaria de ouvir por qualquer espírito, já que os espíritos podem se manifestar, gostaria de ouvir por João, o evangelista, porque na minha ótica é aquele que trouxe com mais perfeição os ensinamentos do capítulo de Jesus. Senhor Mariano faz uma prece pedindo a Jesus para que os mensageiros da paz pudessem ali estar. Quando começou o trabalho mediúnico, Aristides
o Tide, aquele homem simples, põe-se de pé. E Aristides começa a declamar, com uma beleza incansável, o capítulo das bem-aventuranças, explicando frase por frase, linha por linha. E Eurípides, ouvindo aquelas palavras, se emocionou, porque percebeu que não era um espírito comum que estava se comunicando. Quando termina o deleite daquela beleza incansável do amor que se expressava na linguagem simples daquele homem, mas com uma profundeza do coração de Jesus, aquele espírito diz: podereis me chamar do servo menor de Jesus na terra, João, o evangelista. E nesse momento houve a grande transformação desse homem que passou a ser, na terra sacramentana, levando para todo o Brasil o amor diante do trabalho ao próximo. Foi perseguido, foi caluniado, mas firme diante do leme do Evangelho de Jesus, manteve-se ereto, ensinando os ensinamentos de Jesus. Logicamente, sabemos que Jesus diz que não cai uma folha da árvore sem a autorização de meu Pai. Sabemos que tudo isso estava sendo programado para que, alguns anos depois, nós pudéssemos receber o eminente missionário que a terra recebeu, Francisco Cândido Xavier, fazendo um legado de amor, ensinando a todos nós a beleza do compêndio de podermos compreender o verbo amar. Por isso, perdoar não é um capítulo simples nas trincheiras da vida. Perdoar é inteligente. Certa feita, ao gravar uma palestra pela TV, A Caminho da Luz, do médico da Unifor, chamado Dr. Francisco Cajazeiras, do Ceará, diante de um livro que ele tem, falando-nos do perdão, ele tem uma frase dizendo: perdoar é inteligente. E começávamos a meditar nesta frase, e começamos a perceber a sua grandeza. Porque perdoar é inteligente, por quê? Porque nós não ficamos amarrados em aspectos dos vícios da terra. Quantas vezes, por não perdoar, nos encontramos arrastados às nossas imperfeições? Quantas vezes, por não perdoar, nos sentimos aquelas criaturas, muitas vezes onipotente para com o alto, diante da incapacidade de servir. Relembremos que nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui quem já foi um leitor exímio do Novo Testamento, vai se lembrar que Jesus, por uma única vez, apenas uma única vez, Jesus pede pressa. E ele diz para todos nós: reconciliai com os vossos inimigos, enquanto estais a caminho com ele. Vejamos a beleza dos ensinamentos de Jesus. Reconciliai com os vossos inimigos, enquanto estais a caminho com ele.
Num outro momento, Jesus, ensinando perdão aos discípulos, diz a Pedro: Pedro, se alguém perdoar o seu inimigo, logicamente, e esse o aceitar, terá ganho um amigo. E Pedro, ouvindo esta mensagem, disse a Jesus: Senhor, se um irmão pecar contra mim, quantas vezes deverei perdoar esse irmão? 7 vezes? Logicamente, gostaria de fazer uma referência. Pedro era um espírito tosco. Pedro era um espírito em nossa semelhança. Pedro era um homem comum. Não nos esqueçamos que a maioria dos discípulos eram de Cafarnaum. Eram pescadores, homens simples, homens que trabalhavam na pesca. E o próprio Jesus disse: Pedro, venha, deixe as redes, porque eu vou ensinar você a pescar homens. E quando Pedro perguntou: Senhor, até 7 vezes? Logicamente, Pedro, como nós, esperávamos que Jesus fosse dizer: não, Pedro, não tanto. Pode perdoar umas 2, 3 vezes, depois parta para a ignorância. É o que Pedro gostaria de ouvir. É o que nós muitas vezes fazemos. E Pedro estava ali ansioso quando Jesus disse a Pedro: Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Certa feita, Chico Xavier se encontrava em Uberaba, quando uma senhora se apresentou a ele com uma fotografia. Era a fotografia do seu marido. Era padeiro, trabalhava à noite numa confecção de pães. Um pobre coitado, só sabia trabalhar. A mulher, doente dos ciúmes, sempre pensava que o marido fosse e estivesse lhe traindo. E ela então pergunta a Chico: olha para essa fotografia. Chico olhou e ela perguntou: Chico, esse homem está me traindo? O Chico olhou e disse assim: quando que ele trabalha? Ele é padeiro, trabalha a noite toda. E durante o dia, minha filha, o que ele faz? Durante o dia ele fica dormindo em casa. Minha filha, que hora que ele teria para te trair? Mas a mulher não se convenceu. Perguntou: Chico, quantas vezes eu devo perdoar esse homem? Estou cansada. E Emmanuel, que estava ao seu lado, disse: olha, Chico, disse a nossa irmã que as recomendações de Jesus é 70 vezes 7. Ela fez um cálculo rapidamente de Chico, eu vou me divorciar. O Chico se viu pavoroso. O que será que eu disse para essa irmã? E ela então continuou: Chico, 70 vezes 7 são 490 vezes. Eu já perdoei muito mais do que isso. E o Chico, preocupado que fosse o culpado daquela separação, diz assim: e agora? Emmanuel, e agora? E Emmanuel então diz a ele: Chico, diz a nossa irmã que é 490 vezes cada tipo de ofensa. E a irmã então sorriu, abraçou o Chico, diz: Chico, então eu vou ficar reencarnada com ele umas 3 encarnações. Vejamos o perdão, a importância de compreender algo que muitas vezes é de nossa cabeça. Muitas vezes o perdão
cria na criatura humana o rancor, em especial, cria-se também o ódio. É natural que ao estudarmos a ciência, encontramos nos Estados Unidos médicos que estudaram profundamente uma questão que estava preocupando a ciência, pois era uma questão de vida ou morte. Percebeu-se que muitas pessoas, de um momento para o outro, criava-se o cancro, o câncer, mas não tinha explicação, porque com pouco tempo vinha o desencarne. Mas não era um grupo comum. Os cientistas queriam saber por que isso estava acontecendo. E ao adentrar-se ao estudo, percebeu-se nitidamente que aquele grupo que estava contaminado pelo cancro era um grupo especial. Os cientistas avançaram no estudo e percebeu-se que todos nós que temos um corpo físico, nós temos célula cancerígena. Portanto, todos nós temos a célula do cancro. Mas percebeu a ciência que aquele grupo era um grupo especial, porque eles haviam contraído o cancro depois de ter tido uma mágoa muito grande, aonde o ódio tomou conta do seu coração. Passaram a viver uma vida amarga, passaram a viver uma vida difícil. Qual aqui já não leu um livro de André Luiz, quando ele cita a mulher do espelho, que André Luiz nos conta que aquela moça bonita havia despedido do noivo, que fez uma viagem, estava ela esperando para o consórcio, para o casamento. Quando esse homem nunca mais voltou, essa mulher desencarnou através de um processo obsessivo. E essa mulher ficou 200 anos presa no seu quarto, diante de um espelho, olhando a sua beleza e esperando o noivo que nunca voltou. Quantos de nós estamos há 200, 300, 400 anos preso a uma condição do ódio, a uma condição da vingança? E quando nós nos encontramos aquele desafeto de ontem, tudo vem à baila, tudo vem florear. É por isso que nós vemos, por exemplo, um acidente no trânsito, de uma pessoa andando com o carro e de repente um outro carro vai nos passar. Um ódio se faz, o carro nos fechou, mas tantas vezes passamos por isso. Mas naquele momento olhamos para aquele condutor e de repente parece que um ódio nos invade. O xingamento de um para com o outro, começa-se o racha, o carro um atrás do outro, até que quando eles param, um saca de uma arma, olha para aquele outro e dispara a arma. Como explicar tamanha violência sem entendermos o nosso passado, sem entendermos aquilo que está dentro de nós? Certa feita, à noite, altas horas, estávamos à casa de Francisco Cândido Xavier, com o grupo da cidade de Itatiba. Tivemos a oportunidade de começar o espiritismo ao lado de um homem chamado Toninho, que nós chamamos carinhosamente. Antônio de Pádua Souza é um dos amigos de Chico Xavier. E nós, então, um dia, fomos convidados para irmos a Uberaba. E as conversas, altas horas da noite, na casa de Chico,
era em torno da questão da reencarnação. Quando Chico, então, disse algo interessante. Disse, olhe, eu vou dizer uma coisa a vocês. Não permita, em nenhum momento, que as pessoas façam a TVP, que é a terapia de vidas passadas. Por quê? Porque muitos de nós não suportaríamos saber quem nós fomos. De tal é a criminalidade que está em nosso coração. O Chico completou dizendo, muitos, com certeza, seriam levados para os hospitais psiquiátricos, porque não suportariam o seu passado, não suportariam a sua condição. Recentemente fiz uma entrevista que fora nos pedido para divulgar apenas depois do seu desencarne. Adelino da Silveira, uma entrevista espetacular. Adelino nos confidenciando muitas coisas sobre Chico Xavier. Quando nós perguntamos a ele, Adelino, que beleza o pensamento de Emmanuel, que consegue relatar desde 400, 500 anos antes dele ter sido Públio Lentulus. É isso mesmo? E o Adelino me explicou, meu filho, uma vez conversamos eu e o Chico sobre isso. E eu perguntei a ele, Chico, qual é o tempo de memória que Emmanuel tem guardado consigo? E ele então, Chico, respondeu, Emmanuel tem lembrança dos seus últimos 5.000 anos. E ele perguntou, Chico, e você? Eu também me lembro de 5.000 anos, quando viemos juntos para o planeta Terra. Vejamos, nós somos tão imperfeitos que eu não consigo me lembrar da última existência. Com o risco de que, se eu me lembrar, posso ficar louco. De tal é os impropérios que eu cometi. Muitos inimigos, logicamente, se envolvem, se alvoroça perto de mim, no processo que nós chamamos de um processo de obsessão. Quando a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, logicamente vamos entender que a caridade não é porque nós somos bons, é porque nós somos imperfeitos. E vamos trocar o nosso tempo, que até então é um tempo que deveríamos fazer para o bem, e ficamos usando para o mal. Tenho ouvido, no século XXI, muitas pessoas dizerem, Sérgio, eu não leio. E eu pergunto, mas por que você não lê? Eu não tenho tempo. Ah, mas você não tem tempo. Não, não tenho tempo. E se é o homem, eu pergunto, qual é o time que você torce? E aqui em Portugal, uns diz para o Porto, para o Benfica, para o Sport, e aí, por fora. E eu pergunto, de vez em quando assiste uma partida de futebol? Sim, quase sempre. Se você analisar que o seu time joga 3 vezes por semana, você vai analisar que quanto tempo é uma partida de futebol. Você não tem tempo para ler uma obra de Jesus, mas tem tempo para assistir algumas novelas. Tem um amigo de Porto, presidente de uma casa espírita, que me conta que adora as novelas brasileiras. Eu digo, eu tenho tanta dó de você. O Brasil tem tanta coisa boa. E você vai pegar logo as porcarias que o Brasil tem. E ele acha graça quando assim eu digo a ele, porque é verdade.
porque nós criamos um grupo de jovens no Brasil a ter desregramento sexual por conta das novelas. Jovens drogaditas, e falo muito à vontade porque há 12 anos trabalho numa clínica de voluntário de jovens drogaditas. Aprenderam a beber, aprenderam a usar droga no lar, muitas vezes vendo televisão, porque televisão também vicia, televisão também deseduca. É interessante nós notarmos que perdoar é um estágio importante, porque enquanto eu for um ser apegado às vicissitudes, eu não vou perdoar. Perdoar é uma dinâmica da vida. Perdoar é ser inteligente, porque quem perdoa não sofre. Permite que aquele que faz a maldade sofra sozinho. E mesmo porque também o movimento espírita está a nos mostrar que nenhum de nós que estamos aqui somos espíritos que somos sofredores, porque somos vítimas. Quantas vezes atendemos as pessoas no atendimento fraterno, a pessoa põe a mão no coração e diz: olha, Sérgio, como eu sofro. Se você souber do meu sofrimento, você vai chorar. As pessoas sempre fazem mal para mim. É engraçado, nós nunca fazemos mal para ninguém. Olha, lá no Brasil tem uma moda que eu espero que não venha para Portugal, porque já tive conversando com o seu Orlando, que já morou no Brasil, tive conversando com a Rosário, e eu já sei que vocês aqui no Batuíra não tem esse problema. Mas lá no Brasil, olha, há uma moda. Agora se compra 2 caixões. É a moda no Brasil. Um caixão para o nosso modelito. E vocês percebam que o meu, um caixão reforçado. E fora o caixão do modelito, tem o caixão da língua. Então cada um compra de acordo da fofoca que faz. Tem uns que a língua é maior, tem outros que é um pouco menor, porque o brasileiro é muito linguarudo. O que fala da vida alheia, já sei que vocês não. Aqui no Batuíra, ninguém fala mal de ninguém. Mas lá no Brasil, o senhor Orlando até tampa o rosto quando ele lembra do Brasil. E fala, não, é verdade, lá no Brasil é terrível, não é? O tempo que nós temos para falarmos mal da vida alheia é o tempo que Deus nos dá para fazer a caridade, para lermos uma obra boa, para fazermos uma prece, para podermos dar um prato de alimento. É interessante, é tudo questão de como os nossos olhos vê. Eu me lembro de uma história que Chico Xavier estava indo fazer um comentário do Evangelho e alguns amigos estavam seguindo. Quando, de repente, o carro que estava o Chico quebrou-se. E eles pararam diante de um lugar horrível. Era um tipo de um pântano. Não sei como aqui vocês chamam, mas imagina um tipo de uma lagoa com uma água parada, uma água fedida, e um lugar horrível, um lugar assim sem vegetação, um lugar terrível de feio. Os companheiros espíritas foram descendo do carro e foram olhando para aquele lugar de Chico. Esse lugar deve ser muito perigoso. Olha que lugar feio. E começaram a tecer um monte de comentários negativos com referência àquele lugar. Quando então Chico olhou para aquele lugar, enquanto as pessoas ficavam comentando, Chico, num determinado momento, olhou para um canto
e disse para as pessoas: olha que lindo aquele jasmins que ali está. Todos pararam para ver os jasmins, enquanto nós, com os nossos olhos deturpados, olhamos as coisas ruins do mundo. Os homens angelicais conseguem enxergar a beleza que o mundo se faz. Quantos aqui têm um verdadeiro paraíso dentro do Batuíra? Quantos que às vezes chega aqui com o coração tão voltado para o ódio, com a mágoa, com o rancor, e não tiveram tempo para olhar para aquele belo jardim? É primavera. O jardim do Batuíra é um jardim espetacular, que com certeza os bons espíritos, usufruindo-se daquele lugar. E quando assim comentamos, alguns sempre dizem: aonde está o jardim? Nós não tivemos olhos para ver o jardim, porque o nosso coração está aprisionado na nossa ignorância. Vejamos que Jesus disse: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. O tesouro que o homem não rouba, o tesouro que as traças não consomem, o tesouro que a ferrugem não corrói. Precisamos trocar, precisamos fazer uma reforma íntima. Aqui eu acredito que todos têm em casa o quartinho, o chamado quartinho da bagunça. Aquele quartinho que nós vamos colocando as coisas. Aquele quartinho que tudo nós achamos que um dia vai servir. Então guardamos no quartinho. Todos têm o quartinho? Tem quartinho que já não se abre mais. Porque você foi colocando tanta bagunça, mas tanta bagunça, mas tanta bagunça, que um certo dia caiu algumas coisas, fechou a porta e não consegue mais abrir a porta. O quartinho está cheio. E às vezes a gente diz: olha, isso aí pode estar no quartinho. O outro já diz: não, a porta nem se abre. Eu não vou mexer nisso, porque tem tanta coisa que não dá para mexer. Vamos imaginar que esse quartinho é o nosso coração. É o quartinho de nosso coração. É aquele quartinho que nós trazemos de muitas reencarnações sucessivas. Tudo que não presta está nesse quarto. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa impaciência, a nossa intolerância. O homem velho. Lembrem que Jesus disse: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que o homem novo possa ressuscitar. E nós precisamos um dia ter coragem, muitas vezes até dar um pontapé nessa porta, tirarmos tudo desse quartinho, contratarmos umas 2 caçambas, não sei como é que vocês chamam aqui, para colocar entulho, não é? Contratar uma caminhonete que vocês vão perceber que vai sair 2, 3, 4, não é? E quando nós olharmos para aquele quartinho, nós vamos dizer: que bom, eu posso fazer aqui, colocar uma máquina de costura, e eu posso fazer aqui algumas roupas para aquelas mães na qual vai ver o seu filho nascer e não tem sequer um enxovalzinho. É tudo questão do tempo. Isso nós vamos definir como reforma íntima. E a reforma íntima é mudar tudo aquilo que está em nosso coração. Relembremos que quando Jesus, diante daquele jovem lunático, ora caía no fogo, ora caía na água,
Relembremos que naquele dia o pai disse: Senhor, já levei o meu filho nos médicos, nas religiões, já levei meu filho em tudo quanto era lugar, até nos seus discípulos. Pedro teve uma vontade de pular no pescoço daquele homem, porque Pedro estava ali sendo entregue, porque ele estava falando em nome de Jesus e não conseguia ajudar ninguém. Pedro entristeceu-se. Quando terminou, Jesus curou o jovem lunático. Iam eles caminhando e Pedro pergunta: Senhor, por que não pude eu? E nem os seus discípulos curar aquele jovem. E Jesus, então, diante de uma poesia da vida, disse: Pedro, quando tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha: saia daqui e vai para colar. Nós somos seres tão ignorantes que, ao ver uma montanha, ficamos imaginando: como pode essa montanha sair daqui e ir para ali? Logicamente, Jesus falava em parábolas, como ele mesmo diz: eis porque falo em parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não entendem. E Jesus nos dá esse ensinamento de podermos compreender a forma figurada. Hoje, a filosofia da vida nos demonstra que as montanhas as montanhas do quartinho sujo que está dentro de nós. São as imperfeições que nós fomos adquirindo ao longo de muito tempo e que hoje precisamos ter coragem. Eu digo coragem porque nós ainda não temos coragem. Coragem para aceitar Jesus. Coragem para desafiar a sociedade, que é hipócrita, desumana. Coragem para enfrentar a nossa família, que é arraigada num cristianismo ainda falso. Muitas vezes nós não queremos afrontar. Coragem de dizer que nós somos espíritas. Coragem de dizer que nós queremos transformar. Coragem de aceitar o mundo como ele é e como Jesus nos ensinou. Coragem de fazer de nossas vidas a sua poesia. Coragem de poder nos renovar. Coragem de poder fazer de nossas vidas como Eurípides Barçanufo, como Chico Xavier, como tantos homens que foram verdadeiros exemplos para a humanidade. Dizia irmã Teresa de Calcutá, quando visitou o Brasil em 1979, ela diz a uma pergunta de um jornalista: o pobre não precisa do seu dinheiro. O pobre muitas vezes precisa do seu tempo, do seu sorriso, do seu abraço, do seu carinho. Quando nós militamos uma casa espírita, o que os espíritos precisam é das nossas mãos. Mãos que ontem matavam, mãos que ontem feriam, mãos que ontem, de uma certa maneira, batia. E hoje somos convidados a amar sem fronteiras, a amar de nosso coração. E para encerrarmos, relembremos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: se vós ainda não consegue amar como nos ensinou Jesus, pelo menos, se ainda não consegue dar um abraço no seu desafeto, pelo menos faça uma prece,
abra teu coração, peça a Jesus para iluminar aquele coração que se encontra muitas vezes atordoado pelas mágoas que traz das suas imperfeições. Usemos a prece, usemos a fé, que significa acreditar, dar crédito, para que possamos implantar o reino de Deus. Não deva ser implantado numa casa espírita antes de ser implantada em nosso coração. Quando Paulo, na sua primeira epístola, fala do plantio, logo em seguida ele diz para nós sobre a importância do templo. Fora do templo não há salvação. E o mesmo Paulo, refletindo sobre a vida, percebendo que o templo é importante, o templo do coração, a preparação do amar, 19 séculos depois, o mesmo Paulo, o apóstolo da gentilidade, retorna para nos dizer que fora da caridade não há salvação. Primeiro o templo, depois a caridade. Para fazer a caridade, preciso estar com o coração puro. Lembremos Jesus, quando estava no oráculo, junto com os discípulos, as pessoas passavam pelo gasofilácio, aquele lugar aonde depositava-se os bens. Quando Jesus disse a Pedro: Pedro, mais importante é que essas pessoas que têm as inimizades voltasse, abraçasse os seus desafetos e depois, com o coração puro, viesse ao altar de Deus para ir sim doar as suas preces, elevar o seu pensamento e receber da espiritualidade amiga o abraço que tanto necessitemos. Oxalá que cada um de nós possamos, o mais rápido possível, aprender a perdoar. Mas para aprender a perdoar, lembro que devemos aprender a nos auto-perdoar. Um dos maiores problemas da humanidade é exatamente, diante dos seus erros, a amargura do ontem começa-se a ficar fechado, endurecido, porque não se perdoa. Fica maculado pela dor. Quando nós começamos a fazer a prece e dizer: Senhor, eu errei, é verdade. Obrigado pela oportunidade que tu me dá, porque eu tenho a oportunidade de me corrigir. Que nosso Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê o ânimo para corrigir os nossos corações e podermos fazer o papel que Ele espera, que é o papel do verdadeiro cristão. Muita paz no coração de todos. Queridos companheiros, o tempo passou muito rápido, mas como nós, a partir de hoje, vamos ser inteligentes, temos disciplina na casa e nós temos que cumprir, e também não podemos usufruir mais tempo do nosso oratório. Nós vamos para o encerramento e, conforme a nossa Rosarinho disse, o passe será coletivo.